Sou Bruno Carvalho, tenho 21 anos e sou gay. Meu nome é Diego, eu tenho 23 anos e sou homossexual, gay. Meu nome é Diogo Souza, tenho 24 anos e sou homossexual. Sou John Santana, tenho 30 anos, sou homossexual. Bom, meu nome é Pedro Santos Silva, eu tenho 20 anos de idade, homem transexual. O Brasil é o país que mais mata pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais no mundo. A cada 19 horas, um LGBT é morto e o índice de mortalidade só aumenta. O amor entre pessoas do mesmo sexo não é e nunca será um problema. O problema é o seu preconceito. Eu estava na minha escola, no ensino médio, conversando com uma amiga minha e de repente o namorado dela passou, me deu um murro na minha boca, eu tinha aparelho na época, e falou: sai, você não vai ficar conversando com esse viadinho. Como eu sempre fui aquela criança com um comportamento mais afeminado, digamos assim, eu já comecei sofrendo preconceito dentro de casa, né, pela própria família, onde eu ouvia sempre comentários como: você é muito feminino, você não pode brincar disso, você não pode ouvir tal coisa. E essa violência, digamos assim, se estendeu até a época da escola, onde os amigos da escola mesmo, quando eu tentava me enturmar, era até um pouco mais difícil por ser um pouco mais feminino, né, e acabava a ultrapassar os limites, né, a violência psicológica pesada, bullying dentro do ambiente masculino que eu convivia, né, e chegando até a agressão física, que foi o ápice, né, no caso, na época da escola, onde eu ia trancado no banheiro, me empurravam, sempre tinha aquela brincadeira mais pesada, mas que para eles era apenas uma brincadeira. A gente estava voltando de uma lanchonete com duas amigas, e aí a gente passou por um grupo de pessoas que bebia, e quando a gente passou alguns metros, a gente só ouviu um barulho e uma lata de cerveja cruzou o rosto da amiga nossa, quase atingiu e foi para o chão. O grupo que estava bebendo jogou a lata fechada e quando a gente olhou para trás, as pessoas fingiram que não aconteceu nada e a gente não teve nem reação, não tinha nem o que fazer, não ia voltar lá para perguntar, porque era um grupo de mais de 20 pessoas e a gente teve que seguir em frente com o susto. E foi uma situação extremamente odiosa, né, e desesperadora, porque estávamos circulando tranquilamente pela rua, como ele falou, voltando para casa, e de repente, do nada, uma lata de cerveja fechada, atirada em nossa direção. Eu sempre fui, assim, alvo de muito preconceito e internalizadamente falando da minha família, sabe? Hoje eu carrego comigo, assim, um histórico de violências que, se a gente for gravar, não vai dar aqui, tanto física quanto psicológica. Então, acho que foi justamente por isso, sabe, que eu converti toda essa dor, toda essa angústia, todo esse sentimento de por que os meus irmãos, eles podem constituir família, apesar que tradicional, sabe? E nós, enquanto transexuais, diferente dessa cisnormatividade, a gente também sonha ser gente, sabe? Ser tratado como tal, porque eu sou. Eu sonho em casar na igreja, eu sonho em ter filhos, eu sonho em ter um espaço de trabalho, eu sonho em ter um espaço de faculdade, de educação. Há um consenso geral na comunidade científica de que a orientação sexual das pessoas não é uma escolha, mas sim uma condição, e também não é uma doença. Desde 1990, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças e que há leis para proteger e assegurar a liberdade sexual, vedando qualquer tipo de discriminação. A gente tem diversos projetos de lei que tratam da LGBTfobia ou mesmo de incluir um agravante no homicídio ou em qualquer outro crime de violência com relação à LGBTfobia ou à transfobia específica, mas essas leis ainda não foram aprovadas. Na verdade, a própria discussão para a aprovação dessas normas tem sido barrada no Congresso Nacional pela bancada evangélica. Mas já parou para se perguntar por que existe esse tipo de preconceito? Não! Hoje os ativistas fazem um levantamento por meio de todas as notícias que aparecem na mídia, através da sistematização da informação, para ver se de fato a vítima era de caso LGBT. As legislações hoje abraçam a causa do combate à LGBTfobia e pensam em formas de erradicar esses crimes, criando leis que punam severamente a homofobia. Mas lidar com esse tipo de problema público não é fácil.
Ainda é preciso muita desconstrução ideológica para quebrar estereótipos e dar visibilidade a lutas e direitos. Eu entendo que o preconceito é uma forma de tentar eliminar o outro que eu não conheço e que muitas vezes eu não quero conhecer e que, para além disso, é aquele outro que está inviabilizando a manutenção de um privilégio que eu tenho. Então, assim, mais especificamente falando da população LGBT, entender e respeitar essa pessoa que quebra com esse padrão cis-normativo, heteronormativo, seria abrir mão de privilégios que a população não tem interesse. A importância do ativismo LGBT é promover o reconhecimento dos direitos sociais, civis e políticos para gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, contribuindo para a construção de uma sociedade democrática e livre de discriminação. O estado de Sergipe possui cerca de 20 associações que lutam a favor dos direitos LGBTs para que nenhuma pessoa seja submetida a quaisquer formas de violência e preconceito, independente da sua orientação sexual. Mas é importante se colocar para a sociedade que ninguém aqui quer ensinar ninguém a ser ninguém, porque ninguém é ensinado a ser nada. Eu nasci uma mulher transexual, o rapaz gay nasceu um homem homossexual, assim como as pessoas também nasceram heterossexuais. A gente está na escola para poder ensinar que existe uma diversidade de seres humanos na sociedade e que essa diversidade deve ser respeitada. Discutir gênero e sexualidade na escola é colocar que a necessidade de proteger a criança de abuso sexual, exploração é importante. É importante mostrar para os adolescentes o que é a reprodução, porque cada dia mais meninas estão menstruando muito mais cedo na escola, a gravidez na adolescência está aí veemente. É discutir para o menino que é a primeira menstruação, que é a menarca, para o menino que é a primeira ejaculação, e assim sucessivamente. É discutir o que são esses corpos masculinos e femininos na educação, e aí entender essa diversidade, não para ensinar ninguém a ser nada, mas poder a respeitar e saber que existe a diversidade na sociedade. A população LGBT sofre diariamente com preconceito, violência e rejeição. Essas questões podem impactar na saúde mental e gerar consequências desastrosas, como depressão, ansiedade e até mesmo suicídio. Então a psicologia ela vem no sentido de contribuir com o seu conhecimento, com o seu estudo, com seus experimentos de naturalização e normalização e também de aceitação das diferenças e despatologizar os indivíduos, tratando eles como um sujeito que é biopsicossocial, singular e complexo. Então é tratar na sua singularidade e na sua complexidade, na aceitação de cada um, que é uma aceitação incondicional. A sexualidade ela simplesmente se impõe. Não é possível imaginar a sexualidade como se ela fosse uma tomada, um interruptor, que eu acendo e apago ao meu desejo. Não tem como você mudar a orientação sexual de ninguém. É até muito vilanismo você achar que consegue impor algo que é tão potente e natural do ser humano, achar que conseguir modificar a sexualidade de alguém, já que isso não está à disposição das outras pessoas. A vida vai além do estigma imposto socialmente. Mesmo diante da dor causada pelo preconceito e da falta de humanidade por trás das violências, há esperança. Você que sofre discriminação e sente-se vulnerável, procure ajuda em redes de apoio. Você não está sozinho. E assim, todo o ser humano precisa ser respeitado e entendido na escola.